Salve galera do nosso canal! Hoje eu vou falar com vocês sobre a viscosidade dos óleos lubrificantes das motocicletas, tá? Que são esses dois números que aparecem aqui. Um assunto relativamente simples, porém que gera muita dúvida, né, dos nossos clientes e amigos aí, né, na hora da substituição do óleo do motor. Outra coisa que eu quero falar, né, se eu posso substituir, né, a marca do óleo ou se é possível trocar a viscosidade do óleo. Também falar para vocês qual a classificação quanto à qualidade dos fluidos lubrificantes, a diferença, né, do óleo mineral, do óleo semi-sintético e do óleo 100% sintético. No final, né, mais um bônus, gostaria de passar para vocês também a diferença entre a viscosidade do óleo utilizado nas suspensões, né, que é o fork oil, o famoso fork oil, que a gente tem três principais classificações quanto à viscosidade, que é 10W, 15W e 20W. Galera, então o que é viscosidade? A viscosidade é a característica principal que eu devo observar no óleo, né, para definir qual o melhor a ser utilizado na moto. Então, a viscosidade ela é a dificuldade que o fluido tem de escoar, né? E qual que é a relação que existe entre a viscosidade e a temperatura? Um exemplo, né, quando a gente vai fritar batata, você coloca o óleo na panela, conforme o fogo vai aquecendo a panela, o óleo tende a afinar. Então, o que acontece? O óleo tende a ficar menos viscoso. Então, o óleo que ele é menos viscoso, ele é mais fino, mais fluido, né? Ele escoa com facilidade. E um óleo muito viscoso é um óleo mais espesso, mais grosso. Um exemplo, o mel. O mel é um fluido, né? É muito viscoso, porque ele é grosso, ele tem dificuldade de escoar. Então, isso vai diretamente na durabilidade e na funcionabilidade do motor, né? Então, assim, o motor em si, ele precisa de uma lubrificação eficiente, visto que trabalha em altas rotações, altas temperaturas e possui folgas milimétricas, né, e orifícios muito pequenos de lubrificação. Então, quando eu utilizo um óleo muito viscoso, esse óleo tende a ter dificuldade em lubrificar as partes do motor. Então, esse item é importantíssimo a ser verificado. E o que é, né, quando a gente fala em óleos multiviscosos, né? Óleos multiviscosos são óleos que se comportam da mesma maneira, né? Ou melhor, ele não tem a sua viscosidade alterada significativamente de acordo com que eu mudo a temperatura, que é exatamente o que acontece no motor. Então, o motor de uma motocicleta, ele tende a estar na temperatura ambiente, na partida, e conforme ele vai aquecendo, né, depois que ele está em funcionamento, ele vai aquecendo, o óleo tende a afinar. Então, o óleo multiviscoso, ele tem essas propriedades e aditivos que mantêm a viscosidade dele ideal, porque se ele se comportasse como um óleo frio, né, para baixa temperatura, um óleo temperatura ambiente, quando ele aquecesse, né, que o motor aquecesse, ia acontecer um fenômeno de afinamento. Então ele ia ficar com a viscosidade muito baixa, muito fino, e ele não ia ter a lubrificação ideal. Então, se o óleo for muito fino, ele perde, né, o fio de lubrificação, o filme de lubrificação se rompe. E se ele for muito grosso, muito viscoso, ele não vai conseguir, né, percorrer todas as galerias e orifícios que tem dentro do motor. Galera, continuando aqui então, agora eu vou falar para vocês sobre a diferença, né, do óleo mineral para o semi-sintético e para o 100% sintético. Então, esse primeiro, né, fluido, né, é um óleo móbil 20W50 mineral. Então, percebam que o primeiro número, né, que acompanha a letra W aqui na classificação SAI é um 20W, então é um óleo bem mais viscoso. Esse óleo mineral ele é indicado para motos monocilíndricas, né, motos mais simples. E o óleo mineral ele é um óleo derivado do refino do petróleo, então é um óleo bem simples, tá? Já o óleo semi-sintético já é um óleo que ele tem uma viscosidade menor, então é um 10, esse aqui é um exemplo, né, um 10W40, classificação SAI dele. Então, utilizado já é um óleo que acompanha, né, um pacote de aditivos, então que é utilizado em motos que exige, né, um desempenho melhor, que tem uma rotação mais alta, mais temperatura, mais partes móveis. Então é indicado um óleo de uma viscosidade menor,
né, pelo fato de que ele vai ser aplicado no motor que eu tenho orifícios menores de lubrificação, então ele tem que ser mais fino, pois se ele for muito viscoso, vai ter dificuldade em lubrificar as partes móveis do motor, né, na partida a frio. Do lado direito aqui, a gente tem um YPF, um óleo já indicado para motos de alto desempenho, né? Esse é um 100% sintético, ele é um W, né, a classificação sai dele um 10W50. Então percebam que a classificação dele é bem maior. Então ele tem uma viscosidade, né, 10W a partir da frio e 50. Então o que quer dizer? Esse óleo ele é bem superior a esse em termos de viscosidade, porque o motor de uma moto de competição ou de uma moto que é exigida, né, ele tende a aquecer muito. Então, esse aqui eu vou ter uma proteção maior em altas temperaturas pelo fato dele ser 50, tá? E na partida frio ele tem a mesma viscosidade desse semissintético. Então, agora, qual que é a diferença? O óleo 100% sintético, ele é um óleo sintetizado, né? Ele tem uma síntese química produzida em laboratório, tá? Com pacote de aditivos, enfim, ele é produzido mesmo, né? Não é obtido através do refino do petróleo. Já o óleo semissintético, ele é uma mistura dos dois. Então, ele é um óleo que ele tem um percentual mineral com a inclusão de aditivos. Por esse motivo, ele é um semissintético. Ele tem um pouco de óleo mineral na sua composição. Bom, gente, e agora, né, a dúvida que eu acho que muita gente tem, e agora a gente vai conseguir esclarecer para vocês aí. Eu posso trocar a viscosidade, né, recomendada pelo fabricante? E assim, o ideal é seguir o que o fabricante pede à risca. Porém, alguns fabricantes, um exemplo é a Suzuki, tá? Ela traz um gráfico no manual do proprietário, onde ela coloca as viscosidades dos óleos que podem ser utilizados. Ela recomenda uma viscosidade ideal, porém ela te dá margem, né, que você pode mudar essa viscosidade de acordo com o uso da motocicleta, de acordo com a temperatura da cidade onde você mora, de acordo com as variáveis que você vai encontrar aí no dia a dia. Então, eu indico para meus clientes aqui sempre seguir a risco o manual do proprietário. Porém, a GSX-R 750, né, a famosa SRED, é uma moto que o manual do proprietário pede para utilizar um 10W40. Porém, e se o proprietário utiliza essa moto num track day? Né? Então, ele vai ter que continuar, ou numa competição, ele vai ter que continuar usando esse óleo 1040. Então, assim, você pode substituir a viscosidade do óleo e o óleo, desde que você substitua por um óleo melhor do que o fabricante recomenda. Por exemplo, ele utiliza o 1040, que o manual pede, que é um óleo semissintético. Se ele quiser utilizar, por exemplo, um óleo 100% sintético, um 1050, né, que ele vai ter a mesma viscosidade a partir da frio, porém ele vai ter um índice de viscosidade o 50, que é a classificação SAI desse 100% sintético, que eu acabei de citar, vai ter uma proteção maior que o 1040, recomendado pelo fabricante, a altas temperaturas. E a gente sabe que uma moto de track day, uma moto de pista, ela supera a temperatura normal se ela estivesse sendo utilizada em vias públicas, aí, né, no dia a dia. Então, dessa maneira, eu posso sim trocar a viscosidade do óleo, né? Outro exemplo, se eu tenho, vamos lá, uma BMW, né, esse óleo Gulf aqui, é um óleo indicado para BMW, né? Um 100% sintético 5W40, tá? E eu quero pôr um óleo 1550. Não, eu não posso fazer isso, porque eu vou estar mudando completamente a viscosidade do óleo. E esse motor vai sofrer muito na partida, porque eu vou estar colocando um óleo 15W, que é um óleo bem mais grosso. Então, na partida a frio, o motor vai sofrer. Tá? Então ficou claro isso? Se eu tenho que fazer uma análise, né, do uso da motocicleta e assim, se eu for trocar a viscosidade, que seja para um óleo melhor, né, analisando tecnicamente, tá? E não é legal ficar trocando de fabricante, porque cada fabricante traz um pacote de aditivos diferente. E essa troca, né, toda a troca de óleo você muda esse fluido, pode ser que ao longo do tempo crie borra no motor, né? O que é essa borra? É uma pasta
que ao longo do tempo ela vai obstruindo os orifícios do motor e prejudicar, né, de certa forma aí a longevidade, a vida útil do motor, correto? Então, assim, sempre que possível, seguir a recomendação do fabricante. Se for mudar de óleo, que seja por uma classificação, uma viscosidade melhor, que atenda melhor a necessidade de uso da motocicleta. Bom, galera, e para a gente finalizar, aqui a gente tem 2 óleos, né, utilizados no garfo, né, na suspensão dianteira, que é o famoso fork oil. Ele segue a mesma linha de raciocínio, tá? Porém, ele só tem um número que acompanha a letra W, porque assim, a suspensão em si não aquece igual o motor. Então, eu não preciso ter um óleo multiviscoso, eu preciso ter um óleo que atenda ali no dia a dia, né? Na suspensão, e a suspensão não tem uma variação expressiva de temperatura. É óbvio que conforme ela vai trabalhando ali, né? Quando você a pessoa está utilizando a motocicleta, ela tende a aquecer, mas uma temperatura, né, muito baixa, não é igual a temperatura do motor que oscila drasticamente. Então, geralmente as motos saem de fábrica com o fluido 10W, correto? A viscosidade 10W. Porém, quando o piloto ele é mais pesado ou ele quer ajustar a suspensão para ter uma suspensão mais firme, o que pode ser feito? Quando a moto não tem ajuste de pré-carga de mola de retorno, ele pode optar por um óleo mais grosso, mais viscoso, né? Por que vai mudar, né, comportamento da suspensão? A partir do momento que você coloca um fluido mais viscoso, ele vai ter uma dificuldade maior para fluir, né? Para fluir. E a gente sabe que dentro da suspensão eu tenho orifícios, né, de retorno. Então, se eu utilizo um óleo mais grosso, ele vai ter essa dificuldade, essa restrição em retornar e, consequentemente, a suspensão fica mais rígida, mais firme. Então, hoje eu não tenho nenhum exemplo aqui para mostrar para vocês do 20W, mas eu tenho o 10W, 15W e 20W. Então, o óleo 20W ele é bem mais viscoso do que o 10W. Então, é possível fazer esses trabalhos de suspensão simplesmente trocando a viscosidade do óleo. Como eu falei, se eu utilizo um óleo mais fino, esse óleo vai retornar com facilidade, né, dentro do garfo de suspensão. Já um óleo mais grosso, ele tem essa dificuldade para percorrer os orifícios internos da suspensão. Então, a suspensão tende a ficar mais firme, né? Mais lenta, perfeito? Então, eu utilizei uma linguagem bem simples, tá? Para vocês entenderem a diferença, então, da viscosidade dos óleos utilizados nos garfos de suspensão, tá? Se vocês curtiram aí, né, curta a página e inscreve no canal, ative o sininho de notificação e logo mais tem mais vídeo para vocês aí. Um abraço.